agora você pode perguntar tudo o que você quiser, porque eu precisava falar isso antes para vocês entenderem um pouquinho do todo, né? Então, são as dúvidas mais comuns, pelo menos. Eu vou continuar na parte dos bebês. O que as mães me perguntam muito é o que faz decidir a idade da operação. Porque às vezes as mães na sua aflição chegam para mim e dizem assim, eu quero operar ele com 1 ano, eu quero operar ele logo, com 3 meses. E isso é decisão do médico, né? Sim. Mesmo porque as crianças não conseguem ajudar na hora do exame, de abrir o olhinho. Quem já fez o exame sabe como é. Explica para as mamães isso, por favor. Explico. Então, assim, primeira coisa, nós vamos fazer o exame oftalmológico na criança. É importantíssimo e fundamental que nós entendamos se é uma criança que tem estrabismo, se é uma criança que nasce, porque é muito comum, a gente tem às vezes estrabismo junto com a pálpebra caída. E aí o que nós fazemos? Quem tem que corrigir primeiro é o estrabólogo, tá? Então, por isso que eu tenho com a gente, na nossa equipe, tem um estrabólogo que faz só esses casos quando tem estrabismo junto. E depois nós entramos para corrigir a pálpebra, tá certo? Por quê? Porque os músculos, na verdade, essa musculatura é um grande complexo de elevação da pálpebra. Não é só uma coisinha ou outra. Então, é um conjunto de anatômico e funcional, né, que é um sistema de elevação. Tá? Então, isso é importante. Respondendo à pergunta, não tem uma idade certa, mesmo. Não existe. Pode ser que seja uma criança com uma ptose unilateral, bilateral. Pode ser que a criança use muito a cabeça e ela fique assim para enxergar. É inadmissível que uma criança fique assim. Nós temos que operar, tá certo? Então, assim, se a gente está vendo que um olho pode sofrer consequências da ambliopia, a indicação é precisa. Nós precisamos fazer algo. Não vai ficar a vida inteira colocando tampão na criança com o risco desse olho não ficar bom. Entende? Então, assim, o cirurgião tem que ter esse bom senso. A maioria tem. Graças a Deus, a nossa equipe é uma... que a nossa sociedade é uma sociedade que se preocupa bastante com a atualidade, com o que vamos dizer, científico, e a gente acaba realmente tendo uma conduta certeira nesse aspecto da indicação, tá? Então, é importante. No caso, a anestesia é geral nas crianças? Sempre. Não tem como uma criança dormir com anestesia sedação. Infelizmente, por risco da própria sedação. O médico não consegue controlar a sedação, assim como ele consegue controlar a anestesia geral. E a anestesia geral é muito mais segura do que a anestesia local e sedação pro bebê. Porque aí ele controla toda a dose, aí na hora que o gás sai, que a criança já acorda, ele tira o gás, a criança hoje em dia é muito moderno, né? São técnicas de anestesia e medicamentos muito mais interessantes do que antigamente. Por isso que antigamente falava assim, vai morrer, anestesia geral é um problema, e não sei o quê. Hoje a gente sabe que não, é a mais segura que tem. Para os bebês não tem outra igual. Né? Outra coisa que as mães se preocupam muito, eu falo assim, eu estou tentando tirar a ansiedade primeiro das mamães que estão aqui mandando vários comentários. O pós-operatório, elas ficam preocupadas se vai coçar, como que vai dormir, como que vai aplicar pomada, colírio, essas coisas. Como que o senhor orienta as mães no pós-operatório? Tá, vamos lá. Então, o pós-operatório. Olha, um abraço, Bruno. O que ele está perguntando? É meu paciente, o Bruno. Já vou falar o que ele perguntou, hein? Eu só não... Lê para mim aí. Você está lendo? Tem comentário para mais metros. Ele quer que fale sobre músculo dos cílios, sobrancelha. Porque depois a gente já vai falar, Bruno. Vamos falar para as mamães sobre a lubrificação, né? É isso que você perguntou? Isso. Então vamos lá. Não existe cirurgia de ptose sem que os pais fiquem atentos à lubrificação do bebê. É fundamental, vocês viram o meu slide, deixa eu até pôr de novo esse slide, para vocês não esquecerem. Se vocês quiserem realmente que o bebê passe pela cirurgia,
né? É muito importante todo esse arsenal para que a gente mantenha a lubrificação adequada do bebê, tá certo? Então, ó, só para a gente relembrar que eu vou falar em cima desse slide aí, ó. Então, nós temos pomadas e vários colírios. Claro, são todos lubrificantes. A pomada também é uma pomada antibiótica que nós usamos no pós-operatório. E é assim, ó, de manhã pingar os colírios ou um gel. E à noite a pomada na hora de dormir. Muito importante isso, pessoal, para que o olhinho mantenha a oclusão, a lubrificação e nós possamos ficar tranquilos que o olho não vai sofrer nenhuma consequência da cirurgia. Porque, veja, a cirurgia, a preocupação é mais se deve operar o bebê por causa do pós-operatório. Acho que a dúvida é essa, né? Claro que vale a pena a cirurgia, mas os primeiros dias da cirurgia são os mais importantes. As crianças têm menos condição de piscar. A força de piscar fica praticamente invalidada, né? Ela tem, a pálpebra está inchada. Então, o que eu oriento? Se for uma criança maiorzinha, eu peço para fazer assim, ó. Na hora que a criança faz assim, levanta a bochecha, ele automaticamente pisca e lubrifica os olhos. Então eu ensino os pais para fazerem esse tipo de careta nos primeiros dias, que ajuda o músculo a ir lubrificando o olho. E à noite tem que, de qualquer maneira, hidratar. Senão nós vamos ter realmente algum tipo de... Não precisa ser úlcera de córnea nem nada, é só um incômodo, fica como se fosse um cisco no olho. E nós não precisamos passar por isso se os pais ajudarem, fizerem tudo direitinho.